Fala galera, eu sou o professor Handley e agora eu estou aqui para poder falar um pouquinho para vocês sobre os quadriláteros, pessoal, na nossa pré-aula de hoje. Jovem, o que que é um quadrilátero? O quadrilátero é um polígono que tem quatro lados, beleza? Então, ó, se vocês observarem essa figurinha que está aí, a gente tem aqui os vértices, né, que é o AB e o C, os nossos quatro lados, que vão ser quem aqui? AB, BC, CD e o AD, certo? Ele também, pessoal, possui quatro ângulos internos, né? Que são esses camaradinhas que ficam aqui, ó. Estão vendo aí? Esses quatro ângulos que vocês estão vendo aí, pessoal, esses quatro ângulos aí, a gente já tem que começar guardando uma informação que é importantíssima para a gente. Por quê? Aqui no nosso quadrilátero, no nosso polígono, a soma dos seus ângulos internos é sempre igual a quanto? 360 graus. Essa você já tem que guardar. Então, por exemplo, olha só. Se eu chamo aqui, ó, esse camaradinho aqui, de ângulo A, esse daqui de ângulo B, esse de C e esse de D, se a gente faz a soma ali, no caso do A mais o B, mais o C, mais o D, a soma desses caras sempre tem que dar igual a quanto? 360. Uma outra informação que a gente tem, né, é que os quadriláteros eles vão ter aí as duas diagonais. Pessoal, nós vamos focar aqui as diagonais desse segmentozinho aqui, tá, galera? Que vai de um vértice a outro, certo? Os vértices não consecutivos. Veja bem, nós vamos fazer um foco nosso na nossa aula aqui, ele vai acontecer nos quadriláteros que são notáveis, certo? E dentro dos quadriláteros notáveis nós temos duas situações. Quem são elas, professor? Vamos aqui junto comigo, ó. O primeiro é o paralelogramo, tá? O que que é o paralelogramo? Ele possui lados opostos paralelos. E aí ele tem três regrinhas, pessoal. Quem são essas três regrinhas? Primeira delas aqui, ó, os lados opostos congruentes. O que que a gente está observando aqui, ó? Se vocês olharem para essa figurinha que está aqui embaixo, primeiro, olha só, esse ladinho aqui e esse, eles são o quê? Opostos, então eles vão ter a mesma medida, certo? E esses outros dois também são opostos e eles vão ter a mesma medida. Isso é uma regra para ser paralelogramo, né? Segunda regrinha que a gente tem aqui é a seguinte, olha só. Os ângulos opostos são congruentes. O que que ele está querendo dizer com isso? Por exemplo, ó, se eu pego esse ângulozinho aqui e esse daqui, eles vão ter o quê? A mesma medida. Eles são opostos e iguais. Assim como esse daqui e esse daqui, eles vão ser opostos e também o quê? Iguais. Terceira regrinha que a gente tem aqui para os nossos paralelogramos, tá? É que as suas diagonais, elas cortam-se ao meio. O que que a gente está querendo dizer com isso, professor? Por exemplo, se eu faço essa primeira diagonalzinha aqui, ó, e a minha segunda diagonalzinha aqui, o que está acontecendo? Esses caras, eles se encontram nesse ponto e se dividem em partes iguais. Então, por exemplo, ó, esse pedacinho é igual a esse pedacinho é igual a esse. Então, a gente acabou de falar um tipo, né, de quadrilátero, que são o caso dos paralelogramos. E aí tem um detalhe, olha só. O paralelogramo, ele se divide em três outras situações. Quem são essas três outras situações? Vamos comigo aqui para a gente poder entender, ó. Então, olha só. O paralelogramo, ele se divide em três outras situações. Quem são elas? O quadrado, certo? Aquela figurinha que a gente já conhece bastante, né? Que figurinha é essa? É aquela figura que tem todos os lados de mesma o quê, pessoal? Medida. Detalhe, tá? Esse negócio aqui não quer ficar retinho do jeito que eu quero. Mas vamos lá, agora foi. Ó, o nosso quadrado é o nosso primeiro tipo de paralelogramo. Ele segue aquelas três regrinhas que eu acabei de falar para vocês e ele tem mais uma coisa. Os ladinhos têm mesmo o quê? Medida. Beleza? E detalhe, né? Seus ângulos internos todos são o quê? Iguais, né? Todos eles formam um ângulo de 90 graus. O próximo tipo de paralelogramo que nós temos é um cara chamado aí de retângulo, né? Professor, o que que é o retângulo? Pessoal, o retângulo, ele já é uma figura um pouquinho diferente, né? Ele tem os lados opostos de mesma medida, como a gente já viu para ser um paralelogramo, como é que funciona, né? Então, por exemplo, ó, esse ladinho aqui é igual a esse é igual a esse, fechou? E ele tem os seus ângulos internos de mesma medida. Então, todos eles aqui valem quantos graus? 90. Existem outros elementos que estão vinculados também às suas diagonais, tá, pessoal? E o último caso de paralelogramo que nós temos aqui é um cara chamado aí de losango, tá? Handley, o que é o losango? Né? O losango, pessoal, ele já vai ser uma figurinha um pouquinho diferente das outras que a gente está fazendo, tá? Opa, não ficou o losango certo. Vamos desenhar direito aqui. Vamos lá, programa, me ajuda. O programa não quer me ajudar, gente.
Então vamos lá, vamos fazer de outro jeito aqui o nosso losango, ó. Olha lá, ó. Essa é a nossa figurinha que a gente dá o nome de losango. E qual é a característica dele importante aqui, ó? Todos os ladinhos têm a mesma medida. Os ângulos internos são ângulos obtusos e ângulos agudos. Beleza, galera? Continuando a nossa conversa, o próximo tipo de quadrilátero notável que a gente vai trabalhar são os caras aí que recebem o nome de quê? De trapézio. Pessoal, o que é um trapézio? Ele tem dois lados paralelos que nós chamamos eles de base. E os outros dois lados, eles são oblíquos, né? Então, basicamente, ficaria uma figura da seguinte forma, olha só. Aqui, ó. Olha lá. Esse é o nosso trapézio. Então, aqui, ó, eu tenho meus vértices A, B, C e D, né? Repare que os lados paralelos ali, ó, é o AB e o CD, tá? Esses são os meus lados paralelos. E esses lados, eles têm o nome de base. Então, por exemplo, aqui a gente tem a base menor e aqui embaixo a gente tem a base o quê? Maior. E tem mais um detalhe. Pessoal, os trapézios, eles também, a gente tem três tipos de trapézio que a gente considera aqui, tá? Professor, quem são esses três tipos de trapézio? O primeiro trapézio que nós temos aqui, ó, vamos botar assim, ó, 2.1. É o trapézio conhecido como trapézio retângulo. Por que ele é conhecido como trapézio retângulo, professor? Pelo seguinte, ele internamente forma ângulos de quantos graus? 90. Então, ó, por exemplo, esse aqui seria para mim um trapézio retângulo, porque eu tenho um ângulo interno aqui de quantos graus? 90. O segundo tipo de trapézio que nós temos é um trapézio conhecido aí como trapézio isósceles, tá? Professor, o que é o trapézio isósceles? O trapézio isósceles é aquele que tem os lados oblíquos ali, né? Esses lados oblíquos, eles são de mesma medida. Então, por exemplo, ó, aqui, se vocês observarem, ó, esse ladinho aqui vai ser igual a esse, certo? E o terceiro tipo de trapézio que a gente tem aqui, pessoal, é um trapézio conhecido aí como trapézio escaleno. O escaleno vem com a ideia de quê, pessoal? Todos os lados de medida diferentes. Então, ó, aqui seria o meu trapéziozinho que formaria essa situação. Beleza? Todos os ladinhos aí de medidas distintas. Fechou? Beleza? Então é isso, galera. Isso aí foi só uma pré-aula para vocês começarem a observar os quadriláteros aí e nas aulas tem mais, beleza? Valeu, forte abraço e até a próxima.